queria falar um pouquinho só sobre a COFAC, porque ela aglutina não só a formação de professores da casa, mas também a aprendizagem cooperativa e um acompanhamento ou uma articulação dos alunos que estão em estágio de docência com relação à questão da graduação, né, da articulação pós-graduação, graduação dos alunos do PROPAG. Uma atividade mais qualitativa que a gente está revendo, diferentemente dos moldes do antigo PROPAG. Uma palavra que é o nosso mote é a questão da formação, né? Então, isso veio a formação dos professores. E se vocês repararem, a aprendizagem cooperativa, ela tem um DNA que se mistura no início da casa, né? Então, quando a gente olha as células de aprendizagem cooperativa, elas lembram muito as nossas ambiências temáticas, né? Então, você tem um tema, as pessoas se aglutinam em torno de um tema. A gente não tem um professor ou um líder do grupo, mas um grupo que vai gerar sinergia, discutir uma temática e aprender junto. Então, esse sempre foi o mote com o qual a gente procurou trabalhar esses programas. Ou seja, nós não estamos aqui para ensinar aos professores. Mas, na realidade, a gente quer criar um espaço onde haja uma troca entre nós. É tanto que alguns de vocês, em outras ocasiões, vão estar aqui. Eu já estive aí como, né, aluna, né, da casa, como professora, né, em estágio probatório. Então, na realidade, é um processo, como a gente diria, de fazer uma gestão do conhecimento onde a gente possa gerar uma sinergia e amplificar toda essa nossa experiência, esse nosso conhecimento, né? Então, a aprendizagem cooperativa, ela surgiu a partir de uma experiência que a gente teve desde 94 do CRES, né? Que surgiu no interior, um grupo de estudantes, precisamente em Cipó, em Pentecoste, um grupo de estudantes que, fora de faixa, sem condição de ingressar na universidade, passou a estudar e tentar, a partir daí, ingressar na UFC. Esses alunos, posteriormente, voltaram ao interior, fomentaram a criação de novos grupos e, a partir daí, isso gerou uma grande onda, né? E hoje nós temos vários alunos, temos também, como fruto de tudo isso, uma escola profissionalizante em Pentecoste, que trabalha com aprendizagem cooperativa, né? Isso e vi, né, nas notícias, que da turma de lá, 60 alunos ingressaram na universidade, então é um grande feito, né, para uma cidade do interior. Enfim, então nós temos essas experiências que se articulam a partir da necessidade de pessoas, né, fora, digamos assim, do eixo central à época dos alunos que entravam na universidade, que entraram na universidade e a partir daí a gente gerou, à luz disso que aconteceu lá da experiência, o que a gente chama o PASSE, Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis, né? Só que hoje, pode passar, João, no início nós tínhamos 90 bolsistas, hoje nós temos 250 bolsistas. Essa é a foto do ano passado, de uma das nossas reuniões. Esse ano, nós tivemos uma grata surpresa, um aumento de responsabilidade, porque nós temos 250 bolsistas, mas tivemos como voluntários a manifestação de 150 bolsistas a mais. Então, nós estamos com 400 bolsistas e esses bolsistas, eles não têm acompanhamento direto de professores. Então, todas as nossas atividades, elas são, digamos assim, controladas por meio de relatórios que o bolsista tem que fazer. Então, ele tem que trabalhar as 12 horas semanais, dentro das atividades propostas pelo programa, e cada uma dessas atividades que ele realiza, ele entra no sisteminha e coloca lá um relatório, é como se fosse a presença dele juntamente com o organizador da atividade, né? Para a gente conseguir fazer isso, nós temos em Sobral um grupo de 20 alunos, isso? Não, 20, e 10 em Quixadá, então não é só em Fortaleza.
certo? E lá a gente conta com o professor João, em Sobral, substituindo a professora Rita, que está no pós-doutorado, e o professor Davi, em Quixadá, certo? Que está coordenando as atividades lá. Só que aqui, como é que isso acontece, né? Os alunos fazem a inscrição no processo seletivo no início do ano. E a partir daí, a nossa procura é em torno de 600, 700 alunos por processo seletivo. Certo? Nós temos os veteranos, que se candidatam a permanecer na bolsa, e nós temos mais de 700 alunos. A nossa ideia é que o processo seletivo não seja simplesmente uma escolha. Então, como é que a gente faz? A gente faz uma semana de processo formativo e, ao mesmo tempo, processo seletivo. Para isso, a gente conta muito com o protagonismo dos alunos. Então, como vocês podem ver, por exemplo, um grupo de estudo aqui, a gente tem somente alunos, não tem nenhum professor dando aula. Então, eles se reúnem em torno de uma temática e, a partir dessa temática, eles vão estudando. Durante o processo seletivo, o aluno já tem que apresentar um projeto do que ele quer estudar. Então, a gente discute, por exemplo, na formação, como fazer um projeto. Um projeto simples, gente, assim, uma coisa tipo, quais são os objetivos, o que eu quero, quais são os indicadores de resultado que eu espero atingir. E muitos dos meninos utilizam como mote disciplinas complicadas de aprovação. Então ele diz, olha, tem uma disciplina do meu curso, eu estava conversando, quem tinha disciplina de anatomia lá da educação física? O Emanuel. Estava conversando sobre a célula dele, ele disse, olha, a gente tem disciplina de anatomia lá da educação física. Então, antes do pessoal se matricular, a gente já criou uma célula de anatomia para estudar para a disciplina, para poder facilitar a aprovação. Então, o nosso diagnóstico, avança um pouquinho, é que eles vão, pode passar para o próximo, né? Que com esse estudo, eles vão, além de melhorar o rendimento ou aproveitamento, né? E daí vem a questão da taxa de conclusão dos cursos, a ideia é de que a gente também possa aumentar o sentimento de pertencimento e a redução da evasão na universidade. Certo? Quando a gente fala da questão da formação de capital social, a gente quer pensar assim, qualitativamente, né, na perspectiva da formação desses meninos, como é que a gente pode habilitar? Porque nós temos mais de 60 cursos. A gente não consegue, pela natureza mesmo dos cursos, alguns cursos são cursos integrais, com carga horária muito puxada, muitas vezes fica difícil para os alunos desses cursos virem fazer o processo seletivo. Mas a gente tem, eu acho que em torno de 65 cursos que são privilégios, né, dos alunos que compõem, né, o grupo da aprendizagem cooperativa. Tá certo? Então a ideia, os alunos que vêm para a aprendizagem cooperativa não necessariamente são os antigos, a gente pode pegar alunos que estão entrando na universidade, não necessariamente a gente não olha essa questão do IRA, é um aspecto mais assim, do desejo e a predisposição para querer trabalhar em grupo, né? E aí a gente vai passar. E aí a gente vai detalhar um pouco como é que isso funciona. Quando se começou a trabalhar assim em equipe, tinha-se um resultado, né? E quando a gente fala na perspectiva educacional, essa questão do trabalho em grupo, da interdependência positiva, a questão da cooperação, ela já é uma coisa já bem estudada, mas isso não estava sistematizado. Então, a partir da ideia dos irmãos Johnson, a gente procurou sistematizar a aprendizagem cooperativa nesses 5 pilares. Então, se você me perguntar assim, interessante é mesmo na linguagem dos livros que fazem, o que é que os meninos da aprendizagem cooperativa aprendem? Né? Então, a gente usa o trabalho em grupo para fomentar aqueles resultados que a gente quer, pertencimento, maior engajamento, né? Melhorar o rendimento dos alunos e, sobretudo,
essa questão do trabalho em grupo, né? Dentro da interdependência positiva, acho que tem um slide da interdependência positiva, a gente tenta passar a ideia da interação como uma fonte de aprendizado de maior riqueza para o grupo. E como é que a gente faz isso? Né? Então, as atividades, elas são todas em equipe, todas em grupo. E dentro do processo, digamos assim, das 12 horas que eles têm que trabalhar, pelo menos 3 horas por semana, eles vivenciam um processo de formação com relação a esses aspectos. Então, um bolsista veterano, né? Então aqui a gente tem o Lucas, que é um facilitador, né? Ele já tem uma senioridade no programa, ele se habilita para ser um formador. Então, nós desenvolvemos oficinas a partir das quais eles aprendem ou eles exercitam e discutem a questão da interdependência. Né? Não é uma dependência meramente, mas que a interdependência positiva pode gerar para os alunos. Tá certo? Cada um desses alunos, né? E aqui a gente está com uma foto do processo seletivo, tá certo? Cada um desses alunos não é simplesmente aprender pela poesia da importância do grupo, não é isso. A ideia é que esses alunos possam, a partir daí, exercitar isso nas suas células. Cada articulador desse se propõe, no processo seletivo, a dizer, olha, eu vou desenvolver um grupo de estudo com essa temática para trabalhar essas questões. Só que a gente não quer que trabalhe de qualquer jeito. A gente quer que trabalhe a partir de um enfoque percebendo, né, como é que eu vou dar um feedback, como é que eu vou resolver conflitos, como é que eu vou equacionar uma série de problemas que advêm do trabalho em grupo. Não é esse aí. A responsabilidade individual. A gente, dentro desses 5 pilares, muitas vezes, os alunos eles gostam muito de trabalhar em grupo. Assim, já é algo próprio, né? Alguns, claro, não, mas assim, grande maioria, eles preferem estar em grupos. Só que muitas vezes a gente observava que essa coisa em grupo, eles traziam os problemas, as questões, para decidir resolver no grupo. Não havia preparação individual. Então a gente faz a questão, a capacitação e a gente foca os nossos esforços para mostrar que mesmo no trabalho em equipe é fundamental e indispensável o envolvimento desses alunos com suas responsabilidades individuais e com a contribuição que eles trazem para o grupo. Então não é apenas só quando eu estiver com um grupo que eu vou estudar. Então, por exemplo, nós temos uma atividade no segundo semestre que é a preparação para os encontros universitários. Então, a maioria dos alunos tem apresentação individual nos encontros universitários. A gente não poderia fazer uma apresentação individual quando a gente passou o ano preconizando trabalhar em equipe. Então, a gente faz uma apresentação em grupo. Eles têm que desenvolver um artigo, pensar uma temática. Então, as nossas oficinas do segundo semestre envolvem como fazer um artigo científico, né? Claro, gente, que aí tem todas as limitações. A gente tem aluno do primeiro semestre, a gente tem aluno do segundo semestre, né? Alunos sem experiência em iniciação científica, mas a gente vai discutir o que é o objetivo, como construir um objetivo, introdução, o que é um referencial teórico, metodologia, o que é que vocês vão falar, e a temática tem que girar em torno da aprendizagem cooperativa. Né? Então, existe esse esforço. A gente chama professores, né, que não são do programa, e eles têm aquela responsabilidade que vão apresentar e tornar palatável, né, essa experiência que os professores avaliaram durante os encontros universitários. Então, a gente chama alunos da pós-graduação, professores que vão trabalhar. E aí surgem várias coisas típicas do trabalho em equipe, e aí a gente vai discutir. Porque eu tenho um facilitador que ele está acompanhando. Ele vai fazer a oficina sobre metodologia. Como é a metodologia? Tá. Se tem alguém que não está trabalhando, isso tem que ser trabalhado no grupo. Então, assim, a gente tenta
tornar aplicável questões formativas dos nossos alunos. Né? Aqui a gente tem a questão da interação face a face ou interação promotora. Quando a gente, talvez, seja a única bolsa em que os meninos, o horário de interagir ou de brincar, né, em termos da condição de interação, seja um horário da bolsa. E eu costumo sempre dizer para os meninos que isso tem um sentido para a gente. Né? A interação, até para trabalhar em equipe, tem uma coisa que a gente trabalha muito com a questão da confiança. E no desenvolvimento da confiança, a tarefa ela tem uma interação, tanto no nível da tarefa propriamente dita, como no nível emocional. Se não há uma interação no nível emocional, as pessoas não conseguem se abrir para o bom desenvolvimento da tarefa. Então, a ideia é de que os alunos possam desenvolver um protagonismo dentro da universidade, a partir do trabalho em equipe, formando uma base de confiança. Então, a gente quer que os alunos se conheçam, passem a confiar uns nos outros, para a partir daí desenvolver as atividades. Então, a gente tem, dentro das horas previstas, a gente tem aqueles horários que tem as atividades coordenadas pelos veteranos, que estão lá pela frequência e os próprios alunos fazendo seus relatórios de como foi aquela atividade de interação. Tá? E aí vem a questão do desenvolvimento de competências sociais. Né? Nós temos alunos, né, que já estão no terceiro, quarto ano de curso, e nós temos alunos muito jovens, saíram já acabaram de sair da escola, né? Então, assim, muitas, apesar de inteligentes e aplicados, né, alguns deles têm um nível de maturidade que ainda, né, gera alguns problemas quando a gente fala em trabalho em equipe. Quando a gente fala do desenvolvimento de competências sociais, a gente pensa como desenvolver, ajudar os alunos a desenvolverem competências de relacionamento. Né? E aí vai desde o saber escutar, o saber dar minha atenção. E a gente faz isso com coisas bem simples. Quando a gente está no processo seletivo ou fazendo a oficina formativa sobre história de vida, a atividade não é necessariamente eu contar minha própria história. Né? Então a gente faz isso em trios. E cada um vai contar a história e o outro vai relatar. Quando alguém me conta a história de vida e eu tenho que contar a história do outro, isso envolve um nível de atenção, um nível de escuta que já é um exercício para eles. Né? E aí é o momento que a gente diz, olha, o outro fala e precisa da tua escuta, por exemplo. Como é que eu trabalho no conflito? Como é essa imposição? Como é que eu dou um feedback? Eu tenho uma coisa que me incomoda profundamente, está me incomodando, estou chateada. Como é que eu resolvo isso no grupo? Né? Outras questões, por exemplo, que a gente trabalha, como é que a gente pode pensar a questão da criatividade? Como é que eu posso pedir ajuda? Não é? E a gente tenta, a partir daí, como é que a gente estrutura as nossas oficinas? Normalmente a gente tem um tema, são 15 oficinas, a gente tem um tema. A partir desse tema a gente faz alguma atividade prática, ou uma dinâmica de grupo, ou um exercício prático, onde o aluno possa viver um pouco a experiência, né, daquela competência, ou viver a experiência da própria interdependência. A partir daí, esse aluno lê um texto, né, não muito longo, mas um texto onde ele vai refletir teoricamente sobre aquilo. Né? Então, por exemplo, na questão da interação, os alunos leram aquela Moscovitch que trabalha, né, a questão da dinâmica de grupo e desenvolvimento de equipe. Aí, outras questões como habilidades sociais, saber ouvir, né, como fazer um acordo de convivência,
como é que a gente pode fazer interação em grupo, a gente usa o texto do irmão Johnson. E por aí vai o processo. Ao final, os meninos, aí é aquele processamento de grupo, ao final de cada uma dessas oficinas, eles vão trabalhar exatamente o processamento de grupo. Né? Então, o processamento de grupo é como eu me senti, como eu me comportei, o que eu estou levando daqui, como é que essas coisas podem melhorar. Então, todo o processo, e é muito bacana a gente ver, porque ao final das nossas atividades, eles mesmos já puxam, né? A DR básica. Então, a DR deles é como é que foi. Termina o processo seletivo, a gente não deixa de esfriar. Senta todo mundo aqui, como é que foi. O nível de maturidade em que a gente tem observado que os alunos dão e recebem feedback é muito bom. Então, eles já sabem. Então, eles chegam, tem alguma coisa errada, o professor Tereza, então uma conversa. Sentam e posicionam. Tá? Para nós, é uma belezura, porque a gente vê realmente as coisas acontecendo, aumentando realmente o nível de maturidade e protagonismo. Né? Então, a gente quer correr nessa frente e, ao mesmo tempo, que isso apresente resultados também na sala de aula. Ou seja, resultado na vida do estudante, né? Um bolsista como esse, passa pela aprendizagem cooperativa logo no início do curso. Posteriormente, ele vai participar de outras bolsas, projetos de pesquisa. Então, o nível de engajamento e envolvimento, isso é até meio problemático para a gente, porque a gente se afeiçoou quando o menino está com 3 anos. Então, é um diferencial que eles apresentam, né? Em outros programas de bolsa, e a gente tem que ir se despedindo e ficando contente, né? Porque a gente está gerando um movimento na universidade que tem frutos para todo mundo. Né? Bom, então a gente tem a figura, como a gente chama do aluno, a gente tem o articulador, que trabalha a questão da célula, a gente tem o articulador novato, o veterano e o voluntário. Esses sempre. Então, esse voluntário, ele também tem que participar das mesmas atividades que os que estão engajados, remunerados. Aí, à medida que vai havendo alguma evasão por algum motivo, a gente vai alocando os bolsistas voluntários. Eles são acompanhados da mesma forma que os veteranos, certo? Só que esse ano, para fazer célula, os veteranos, a gente propôs um novo desafio. A gente propôs projetos aos alunos veteranos para que eles desenvolvam uma forma de aprofundamento, não mais a célula, né? A gente reduziu a quantidade de veteranos, trouxemos mais alunos novatos e os veteranos são projetos, né? Projetos que envolvem a escola pública, ou projetos relacionados ao próprio curso, projetos relacionados à evasão. Então, tem vários tipos de projetos. Então, eu queria agora chamar os meninos para eles darem um rápido depoimento. O Lucas é da pedagogia, que já teve uma célula. O Fernando é da estatística também, já desenvolveu uma célula, para eles falarem um pouquinho para a gente como é que foi a experiência deles como articulador de célula. Em 2013, eu tive a oportunidade de entrar no programa como articulador de célula, e aí o primeiro passo que eu tive, montar uma célula, como fazer isso. E aí, a partir desse momento, eu fiz um projeto baseado nos princípios da aprendizagem cooperativa, que eu já tinha lido preliminarmente, e aí eu passei, após criar esse projeto, baseado em uma disciplina do meu curso, Pedagogia e Psicologia da Educação, eu passei a convidar pessoas para integrarem o meu projeto de célula e assim estudar em grupo. Depois de um determinado tempo, eu consegui convidar 4 pessoas do meu curso, e a partir desse momento surgiu aquela dúvida, como trabalhar com essas pessoas em grupo. Eu ainda não tinha nenhuma noção de como trabalhar em grupo naquele momento. E é nesse instante que surge o papel da formação na aprendizagem cooperativa.
eu tive um facilitador durante todo o semestre, e durante esse semestre eu fui aprendendo os princípios da aprendizagem cooperativa e de como trabalhar em grupo. E eu pude, através dessas formações, aplicar todos esses conceitos que eu obtinha dentro do meu grupo de estudo, na minha célula de estudo. Então, a partir desse momento, eu fui podendo potencializar o meu aprendizado tanto nas formações como no grupo e passar, assim, para os membros da célula, e eles também traziam algumas experiências que eles tinham para mim, que eu podia compartilhar, tanto com eles como com as pessoas da minha formação na qual eu fazia parte. Ao final do semestre, a minha célula obteve êxito, todos os membros conseguiram a aprovação, trabalharam de forma interdependente e, inclusive, um dos membros da minha célula teve interesse em participar do programa e veio como voluntário no ano de 2013 mesmo, e atualmente ela faz parte do programa como membro da comissão de docência. Daqui a pouco o João vai falar um pouquinho mais sobre as comissões. E atualmente eu ainda faço parte do programa dentro da comissão de facilitadores. E eu acredito que essa experiência de trabalhar em grupo pode me ajudar bastante como aluno e atualmente como facilitador, que assim eu posso passar um pouco do que eu aprendi para articuladores que estão chegando agora nesse ano 2015. No momento de formação da célula, eu fui procurando primeiro convidar pessoas que eu conhecia. Só que essas pessoas que eu conhecia a princípio não tiveram muito interesse em participar. E aí surgiram, dessas 4 pessoas que eu consegui chamar para a minha célula, eram pessoas que eu não tinha muito contato, não tinha muita amizade. Só que com o decorrer do semestre, com o decorrer dos estudos, essas pessoas foram ficando mais próximas de mim do que as outras pessoas da minha sala, com quem eu já tinha alguns vínculos, algumas amizades. E isso também foi importante também para poder conhecer melhor pessoas dentro do meu curso que eu nem conhecia bem. Eu acho que isso foi muito bacana também. O programa reúne de operacionalização e articulação da graduação com a pós-graduação. Agora a gente reduziu a carga horária, não são mais 12 horas, né? E se transformou no estágio de docência, né? Um semestre de mestrado, 2 de doutorado. E um dos nossos objetivos é que problemas como esse, de disciplinas iniciais que os alunos não têm, que a gente possa contar com auxílio dos alunos na pós-graduação. Então, a gente está, a partir da semana que vem, tentando disseminar isso de forma mais específica nos centros, para que possa... A nossa ideia não é obrigar nem a cadenar os alunos da pós-graduação vão fazer estágio de docência, né, de acordo com o que os centros determinarem, mas a nossa ideia é promover essa articulação entre as questões que se colocam hoje na graduação e os alunos da pós-graduação. Então, muitas vezes a gente sabe que tem disciplinas nos cursos que são disciplinas centrais, que são disciplinas até que provocam retenção de alunos, né, pelo baixo índice de aprovação, pelo grande nível de dificuldade, né, e tem toda essa questão também de cada vez mais a gente aumenta a acessibilidade à universidade, muitos alunos que chegam com necessidade de nivelamento, né, nessas disciplinas, de um acompanhamento mais aproximado. E nessa coisa da inclusão a gente precisa olhar para esses aspectos também, né? Então a gente vai estar discutindo e vendo como é que pode haver um maior diálogo entre graduação e pós-graduação para que os alunos da pós-graduação possam contribuir com essas questões também, né? Minha experiência na célula foi no curso de estatística. Assim, o índice de evasão e de reprovação do curso é muito alto. No caso, eu escolhi uma disciplina de probabilidade de 1. E geralmente a taxa de reprovação nessa disciplina é cerca de 60%. 60%, 70%, dependendo da turma. Geralmente, o pessoal que chega nessa turma não consegue passar na primeira tentativa, vai para a segunda. No caso, o professor em questão, que dessa disciplina é considerado os mais rigorosos. Não absolvendo o curso, o ideal das engenharias sobre essa disciplina, ele, segundo um estudante da própria disciplina, de 60 alunos foram aprovados 2 diretos, e mais acho que uns 3 a 4 nas avaliações finais. Logo, para alcançar um índice de aprovação alto, que era a meta inicial, foi difícil, mas o problema começa, como você citou, em você procurar os alunos para compor sua célula. E no caso, eu convidava algumas pessoas, procurei com ele, primeiramente as pessoas mais chegadas a mim.
e consegui 2. Aí dessas 2 chegaram mais 3 que eu não conhecia, apenas via dentro da sala. E formei uma célula com 5 pessoas. Essas 5 me acompanharam durante o semestre e formamos grandes laços de amizade. E quando chegava em época de prova, acabou que a célula aumentava. Era alguma coisa que a gente não imaginava, porque a gente sempre trabalhava com a responsabilidade individual dos membros, elaborando listas, propondo cada um desafio ao outro. E quando chegava na época de prova, a gente já, teoricamente, a gente tinha uma simulação melhor sobre o que poderia cair naquela prova, de acordo com nossas listas preparadas previamente. E a célula, eu posso dizer que foi praticamente a conquista dos objetivos que a gente tentou, pois de só um não conseguiu aprovação, mas as 3 primeiras maiores notas da turma foram nossas. E apenas um membro não conseguiu a aprovação. E a partir dessa célula, eu mantive no semestre seguinte, mas mesmo não fazendo essa disciplina. E consegui a aprovação de, acho, 6 membros, que foram 6 que participaram. E para o curso foi uma coisa que é difícil de acontecer. Quase toda a turma passou no semestre seguinte. E a gente tivemos muitos visitantes, mas apenas 6 cadastrados. E a parte da célula, principalmente a gente foca no trabalho em grupo, que às vezes um aluno é bom em determinado conteúdo e não no outro. Através da responsabilidade individual, nós podemos focar em certos aspectos e fazer com que o grupo evoluísse, não apenas um membro. E a gente conseguiu superar uma disciplina que, a certo ponto, alguns pensavam ser impossível. Como eu falo antes, a gente tem esses 250 bolsistas que se renovam anualmente. E, se não me engano, são 120 que entram como novatos a cada seleção, de janeiro e fevereiro. Os outros são 30 do interior e o restante são membros de comissão. Como elas são apenas 2 coordenadores, eles precisam de bolsistas que já tenham uma grande experiência no programa, no mínimo 1 ano, para ajudar a fazer com que ele funcione, com que as coisas deem certo. Eu acho que são 11 comissões, a gente vai passar aqui de uma por uma rapidamente para a gente ter uma ideia de como elas funcionam. E tem uma que eu acho que não vai estar aí porque é a novidade desse ano, que são os articuladores de projeto. Como a gente falou, que tinha articuladores novatos, contatos e os de projeto. Os de projeto, eles funcionam de forma semelhante a uma comissão, é meio que um instrumento da comissão e o articulador de célula. Ele mesmo vai ter uma ideia de um projeto, não é uma coisa que a gente vai dizer, ajuda a gente nisso, ajuda a gente naquilo. Ele vai ter uma ideia do que ele percebeu que pode ser melhorado, que pode mudar. Ele vai propor para a coordenação e juntos eles vão desenvolver esse projeto. Um que eu achei muito interessante foi o chamado de projeto de alinhamento. Foi um bolsista que teve a ideia de criar um grupo, 3 ou 4, que fossem ajudar os novatos que chegam perdidos sem saber o que faz, porque são muitas atividades, interação, formação, criar célula, cair e tal. Aí eles criaram esse grupo para ir individualmente ajudando cada um. Bom, a primeira comissão, que na verdade não existe mais, é a história de vida. Por quê? Um dos pilares sem ser naquele ciclo da bolsa é que, a partir do momento que eu conheço um pouco mais da sua história, você conhece um pouco mais da minha história, os mínimos laços de relacionamento vão se criando, o que ajuda a gente a trabalhar em grupo, assim como a questão da interação. E até ano passado, isso funcionava da seguinte maneira. Quando eu me inscrevi na bolsa, eu tive que escrever um breve relato sobre a minha vida, um memorial e um texto do Word e tudo mais. E aí, esse relato ficava postado no blog e semanalmente nós tínhamos que ler a história de alguém. Por exemplo, eu li a história da professora Tereza nessa semana, aí de um outro, de 2 ou 3 pessoas, e aí tinha um formulário para fazer uma apreciação da história que eu li. Coisas que eu achei interessantes, coisas que tal, não sei o quê. Só que a gente acabou percebendo que ficava um pouco mecânico e que, em vez de eu ler a história do professor, eu podia ouvir o professor contando a história dele para mim. Isso seria um pouco melhor. E aí, um dos projetos que criaram, que os alunos criaram, foi, quer saber desse?
esse problema da mecanicidade da história de vida. E aí eles criaram o que chamam de roda de história de vida. Eles se reúnem com 10, 15 bolsistas semanalmente para contar as suas histórias de vida, em vez de eles terem que ler. E isso ficou no lugar do que era chamado de história de vida memorial. A comissão de interação, da qual o Fernando hoje faz parte, tem o objetivo de fortalecer um dos pilares, que é a interação, que se junta muito com a questão da história de vida. São realmente momentos lúdicos, 2 horas por semana, nos quais eles vão se reunir, vão conversar. Essa, no caso, era para cantar música, tocar música. Tem vários objetivos, tanto a questão de criação de laços, quanto o relaxamento, se vem uma semana pesada, prova, fila, apresentação. E aí você tem um momento de estar em grupo, interagir, de conhecer as pessoas e de esquecer um pouco os problemas. A comissão de comunicação também surgiu a partir de outro problema que foi detectado, que era a dificuldade de unir todas as informações em um lugar apenas. Às vezes eu achava que ia acontecer uma coisa, a pessoa achava que ia ser outra, aí eu dava informação, eu dava outra. Aí no final aparecia um bolsista que não sabia o que estava acontecendo. Ou o problema do site do caso, né, que a gente esteve agora. E aí o que a gente criou? Criamos essa comissão de comunicação, que agora eles são a palavra oficial. Qualquer comunicado que tiver que ser dado, vai ser dado por meio deles. Também são responsáveis por cobrir todos os eventos do programa, as células, as formações, as reuniões que acontecem, a arraiar, etc. Tirando foto, fazendo vídeo, todas as reuniões eles apresentam alguma coisa. Eles estão no Facebook, no Twitter, no Instagram e no ESC. O ESC funciona como uma ferramenta para dúvida, né? Se você vai lá, pergunta alguma coisa e eles vão sempre respondendo. Como aqueles perguntas mais frequentes. Pode passar. A comissão de avaliação, ela funciona muito. Vocês vão próximo. Pronto, vai falar com a interna. Não, deixa eu depois voltar. A comunicação de apoio interno pode ser considerada, entre aspas, os mini servidores. Eles ficam na sala da coordenação com o Mãe e com a Maria, trabalhando com todos os formulários. Aí vamos imaginar, se a gente tem 250 bolsistas e eles têm diversas atividades todas as semanas, a quantidade de relatórios que chegam um atrás do outro é imensa. Se eu não me engano, no final do ano passado a gente tinha mais ou menos 35 mil relatórios. É muita coisa para eles lidarem sozinhos. Então a comunicação de apoio interno trabalha exclusivamente na sala, recebendo todos esses relatórios, verificando se eles estão de acordo, porque às vezes eu vou enviar um relatório, aí eu erro aqui o meu número de bolsista, e aí ele meio que se perde, porque no Access tudo é automático. Então se o meu número for D10, 15, 20, e eu escrevo alguma coisa errada, ou ele vai para uma outra pessoa, ou ele vai ficar no limbo, ninguém vai ter como encontrar. Então eles precisam trabalhar minuciosamente todos esses relatórios. Eles precisam imprimir todas as folhas de presença, precisam imprimir todo o material que vai ser utilizado. Aí por volta. Inclusive nas formações. Então, toda semana a gente tem um volume, por exemplo, de textos, material que é trabalhado nas formações e a gente tem que ter realmente um grupo que auxilie. Então, grande parte, né, e todas as apresentações, a gente teve uma reunião do Folgrade, não sei se você estava lá, que teve lá no Marinas, que a apresentação da aprendizagem cooperativa foi feita exclusivamente pelos alunos. Né? Então, a gente conta muito com o protagonismo deles e do auxílio. Eu acho que entra muito nessa questão das comissões. Aí, o papel do apoio interno pegamos esses 35 mil relatórios aí do ano passado, só que mensalmente eles precisam fechar a folha de pagamento junto com a coordenação. Então, o que eles vão ver? Vamos supor que eu tinha que mandar relatório de célula, isso, daquilo, daquilo outro. Para ele fechar a folha de pagamento, ele vai ter que receber os relatórios de cada um, por isso que é importante o código de identificação de cada um,
porque ele cria o relatório individual daquele bolsista, com tudo que exclusivamente aquele bolsista fez. E aí dando meio que pegando leve com uns 20%, mais ou menos, como se fosse ter uma avaliação de 7 ou 8, 80% do que ele tinha que fazer tem que estar lá até a data X de um mês para que seja fechado a folha final. E se ele estiver devendo muitas coisas, ele não vai para a folha de pagamento. Esse é basicamente o protocolo interno. Aí a avaliação vai pegar esses dados que o apoio interno utiliza de forma quantitativa para utilizar de forma qualitativa. Por exemplo, como é que eu vou saber o que a pessoa está escrevendo? Se o apoio interno tem que fazer tudo, ainda tem que parar para ler o que cada um está dizendo, não vai acabar nunca. Então a comunicação de avaliação pega, por exemplo, o relatório do João da célula de todas as semanas, cada vez. Na semana 1, ele se reuniu com as pessoas, aconteceu isso, vai ler tudo que ele está escrevendo para encontrar as dificuldades, ou às vezes uma pessoa pode fazer um má-fé, mandando um relatório. A redação do Enem, mandando o livro do Palmeiras do Milagre. Precisa ler todos os memoriais, porque a gente não pode disponibilizar, de repente, se tiver uma besteira, alguma coisa do tipo. Então, eles vão fazer uma análise qualitativa para fazer com que tudo esteja dentro dos padrões. O apoio à célula, como a professora já falou por cima, serve para ajudar os grupos de novatos a criarem e manterem as células que eles estão tentando montar. Porque realmente é muito difícil você convencer as pessoas a participar do programa que não conhecem. Muitas pessoas gostam de atividades em grupo, mas porque sabem que tem um que vai fazer tudo e outro que vai fazer segurar o cartaz. Então, a experiência que eles já têm de pelo menos um ano com a célula deles, eles se unem semanalmente com o mesmo grupo, é um grupo fechado, e vão ajudando no que for possível. Não tem muito o que explicar sobre isso, não. Aqui é a facilitação, que é o Lucas fazia parte. São as formações que ocorrem semanalmente de 3 horas, como a professora falou, cada semana com um tema diferente, como formar um projeto, falar sobre história de vida, enfim, são 15, são diversas. O grupo também é fechado, não fica rodando semanalmente. E quando uma pessoa, por acaso, perde uma dessas formações, ele precisa repor na semana seguinte, na sala de passe. Aí vai ser disponibilizado para a pessoa um artigo, um texto que vai lidar especificamente com o tema, que foi tratado na semana seguinte, e ele precisa escrever uma resenha a respeito daquele tema, que ela sempre abre depois para avaliação, para ele dar uma olhada em como foi feito. Vamos só acrescentar um comentário. Um cuidado que a gente tem, como eles são alunos que vão trabalhar na formação de outros alunos, então a gente tem uma reunião semanal, por exemplo, com um grupo de formadores, para que a gente possa discutir não apenas aspectos técnicos da condução das oficinas, que eles até já conhecem bem, mas aspectos assim de como lidar com o grupo, né? Então, às vezes, o aluno chega e diz: professora, mas ele toda vida chega atrasado e quer presente. Eu digo: então valorize os professores de vocês. Vocês estão vendo aí? Isso que acontece na sala de aula. Como é que eu vou lidar com isso, né? Então, eles têm um aprendizado também de, mesmo sendo, às vezes, do mesmo curso, colega de sala, às vezes, ter que apresentar um nível: olha, aqui eu estou como facilitador, de respirar mais, de conversar mais, enfim. Tem um aspecto aí da condução do grupo que a gente tem que trabalhar. Porque às vezes eles se sentem, eles acham que o aluno não está prestando atenção, ou fica desafiando, forma, né, o articulador novato, enfim. Aí a gente tem também que trabalhar bem com eles algumas questões que eles trazem, ver como é que lidam. Às vezes eles não sabem, por exemplo, surge um conflito lá no grupo que eles dão formação, porque a gente define, são 15, né? Bom, 15 mais ou menos, porque agora, né? E aí o aluno, de acordo com a disponibilidade dele, ele diz: eu vou para a formação da segunda noite lá na história, eu vou para a formação de terça à tarde lá no PSI. Então ele diz que é a formação, ele se inscreve. Uma disciplina, né? Está lá, então ele vai ter a formação. E toda semana é a mesma.
Então, eventualmente, eu não posso ir na minha segunda de manhã, a gente tenta não estimular essa ida. Mas, eventualmente, ela não, eu queria ir vivenciar na outra turma. Por quê? Porque nós já temos um grupo engajado, já está, né? Mas aí ele tem essa formação. Toda semana é uma temática. Está acontecendo a mesma formação em todos os grupos. Né? Então a gente trabalha pela oficina, na sexta-feira, a gente trabalha a oficina, revê os materiais, aí vai ter aquela. Aí na sexta-feira à tarde não tem formação, aí os alunos. Né? Esse ano a gente está revendo porque por conta da chegada dos alunos voluntários, a gente teve uma adesão muito grande, foi meio surpreendente esse ano os voluntários, né? E aí a gente está tendo que ampliar a formação dos voluntários. Não, é como ela falou, todas as comissões se reúnem semanalmente, 2 a 3 horas, para rever o que foi feito, tratando de uma conversa na semana seguinte, com uma questão de processamento de grupo que a gente falou. Porque cada um trabalha na mesma comissão, só que em horários e locais separados. Aí eles podem trazer as dificuldades, tudo para combinar junto. A comissão de docência, ela nasceu com a gente, mas hoje ela trabalha um pouco mais separado. Eles são, acho que são alunos da licenciatura, e hoje eles trabalham com o professor Manuel Andrade, lá na escola profissionalizante de Pentecostes. Eles trabalham dando aula para os alunos da escola profissionalizante dentro dos modos da aprendizagem cooperativa. Não é mais a questão de formar uma célula de grupo particular. Eles realmente dão aula como se fossem professores dentro da nossa metodologia. E a questão que é ser um revisor de texto é que eles surgiram com um projeto para ajudar o curso do Enem, que é a revisão das redações para eles fazerem, que chama Letras Solidárias. Eles têm alunos que trabalham voluntariamente, revisando e ajudando os alunos da escola a escreverem essas redações para quando eles forem fazer o Enem. É interessante a gente ver que nessa atividade são comunitários, viu, João? Por exemplo, nesse grupo de docência, a gente tem adesão assim, de alguns professores, né? Como a professora Ana Célia, lá do curso de letras, como o Aldício da Química, porque, como o João falou, o pessoal da docência trabalha muito essa elaboração de plano de aula baseado na aprendizagem cooperativa, que é o mini curso que o Manuel vai trabalhar mais especificamente, né? Como é que a gente usa esses princípios da aprendizagem cooperativa dentro da sala de aula, e aí os professores vão poder até vivenciar uma aula, um plano de aula, né, executado baseado na aprendizagem cooperativa. Então, os meninos da docência, você tem gente licenciatura de física, de química, né, esses conteúdos da educação básica, eles estão lá na escola trabalhando esses planos de aula, né? Ajudando lá os professores a trazer isso mais para dentro da escola profissionalizante. A articulação UFC da educação básica, assim como a docência, trabalha um pouco mais separados da gente, trabalham mais separados da gente. O Eu Curto na Universidade foi um projeto que surgiu em 2012, que fizemos aqui mesmo no PC acho que foi ao longo de um mês, 4 finais de semana. Eles traziam os alunos das escolas públicas daqui de Fortaleza para fazer aula desse final de semana, no sábado, oficinas e basicamente para apresentar o UFC para os alunos. Porque a gente acha que se assustaria se descobrisse quantos alunos das escolas públicas, tanto da Cacau quanto do interior, nem conhecem direito ao UFC, eles não sabem que o UFC é de graça, eles acham que é impossível, que não há sonho de continuar estudando depois de terminar o ensino médio, principalmente eles terminam o ensino médio. Aí esse projeto tinha um objetivo simples, não no sentido de fácil, mas de ser bem claro, que era falar para os alunos que a UFC existe, que é possível que eles venham estudar na UFC. E aí esse evento que foi bastante grande no primeiro ano, de certa forma
se dissolveu, mas não de forma negativa, ele se dissolveu ao longo do ano, não em apenas um mês. E aí eles trabalham anualmente nas escolas, anualmente eu digo ao longo do ano, semanalmente, falando sobre o UFC, apresentando resultados cooperativos, fazendo algumas oficinas e mostrando para eles que é possível eles entrarem e estudarem aqui. Então, a gente tem alunos que são alunos dos cursos semipresenciais, certo? Que atuam, são alunos do interior, que vão atuar justamente nos moldes do que o pré se atuava, né? Então, ajudando alunos, esses são bem poucos, na realidade, a gente tem pouquíssimos alunos, mas eles trabalham nas escolas, né? Escolas públicas, exatamente fomentando células para que os alunos possam vir. Como os alunos aqui de Fortaleza têm esse projeto de células presenciais, esses alunos que já moram no interior e são alunos dos cursos semipresenciais, então eles têm uma proximidade maior com a escola e, de certa forma, a gente envolve um grupo que habitualmente não tem participação de bolsas, em programas, certo? Aí a gente... Então, essa parte mais ligada à escola, que a gente trabalha um pouco mais de na nossa cadeia de valor da universidade. Tanto desde a escola até o aluno quando ele se forma dentro desse programa. Então, é importante para a gente que esse aluno tenha um determinado nivelamento já. E aqui são algumas fotos. Aqui é o pessoal de Sobral, a professora Rita. Então, na nossa reunião geral, a gente tenta dar uma atualizada necessária sobre o programa. Aí o Prestes, né? É a Luana aqui. Aí é o Custódio, durante uma das nossas reuniões. Tá certo. Vermani. Aqui é o professor Davi de Quixadá, com os alunos de Quixadá, contando um pouco da experiência do que eles têm feito lá. E assim, a experiência do programa tem trazido alguns efeitos positivos, mas é mais trabalho e mais responsabilidade. Porque muitas vezes a gente tem bolsistas, por exemplo, de iniciação acadêmica, né, que hoje a gente acompanha um pouco a dificuldade de alocação desses bolsistas em atividades relevantes. Então, a gente já conta, por exemplo, ano passado a gente teve 30 bolsistas da iniciação acadêmica que se engajaram no processo formativo e na aprendizagem cooperativa. Eles entram um pouco depois, a gente tem que criar turmas especiais nesse coletivo. Então, o grupo de Quixadá, uma vez que a gente conversou com o Davi, ele estava exatamente vivendo isso, ele estava dizendo, esse negócio está crescendo, porque parece que vinham 20 alunos da iniciação acadêmica para se engajar com o grupo da aprendizagem cooperativa. Então, eu e o Manuel lembrei de alguma coisa que estava falando. Enfim, é sempre assim, a reunião geral, o processo seletivo, é sempre muita gente em sala de auditório. Bom, gente, e é isso assim, que a gente trouxe, pelo menos, para a gente fomentar um pouco da discussão.